Bom, para a gente poder relembrar algumas coisas a respeito do sistema de numeração, fiquem bem atentos, tá? É só um lembrete para a gente recordar aquilo que a gente já viu. Né? Nós temos unidades, dezenas, centenas. Essa é a primeira classe que eu tenho. Na segunda classe eu tenho unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Né? Aí a terceira classe eu vou ter os milhões, depois os bilhões, né? E assim sucessivamente eu vou ampliando as classes. Então aqui basicamente para a gente lembrar que o nosso sistema é decimal. O que significa que é um sistema decimal? Significa que a cada vez então aqui eu tenho 9 unidades, né? 9 unidades. O que significa dizer que o sistema é decimal? Que se eu acrescentar aqui uma unidade, eu já vou ter 10 unidades, eu passo a ter uma nova ordem, né? Que é a ordem das dezenas, certo? Quando eu conseguir aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quando eu conseguir 10 dezenas, eu formo uma centena, não é isso? Que vale 100. Quando eu formar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quando eu tiver 10 centenas, eu vou ter uma unidade de milhar, ou seja, 1000. Quando eu conseguir 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades de milhar, eu formo uma dezena de milhar, que equivale a 10.000 unidades. Quando eu tiver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas de milhar, eu vou ter uma centena de milhar, ou seja, 100.000. Então, esse é o processo de formação dos nossos números, já que eles são no sistema decimal. A cada vez que eu completo 10 numa ordem, eu formo uma ordem seguinte. Né? E a leitura desses números, igual se eu coloco uma unidade aqui, coloco 2 dezenas, então eu tenho o que aqui? 100.000 e 21. Então, se eu coloco agora aqui, ó, 3 centenas, eu tenho 6.321, porque eu tenho 100.000 mais 300 mais 20 mais 1. Se eu colocar aqui, eu coloco 4 aqui. Então, eu tenho 100.000 mais 4.000 mais 300 mais 20 mais 1. E eu vou colocar aqui 2. Então, agora eu tenho 100.000 mais 20.000 mais 4.000 mais 300 mais 20 mais 1. Então, eu tenho um total de 124.321. E se eu acrescentar, por exemplo, aqui só na ordem das unidades, se eu acrescentar 1, 2, 3 unidades. Então, agora eu tenho 4 unidades, né? Antes eu tinha uma, agora eu tenho 4 unidades. Aqui eu já tenho 2 dezenas. Se eu acrescento mais uma dezena, eu tenho 3 dezenas. Aqui eu tenho 3. Se eu acrescentar mais 2, eu vou ter 5 dezenas. Então, tem 124.534. Observaram que aqui, ó, eu alterei aqui, ó, centena, dezena e unidade. Então, as ordens na classe dos milhares permaneceu a mesma. Tá? Se eu acrescentar aqui mais 2 centenas de milhar, então eu mudei aqui, porque agora eu tenho 300.000 ao invés de 100.000. Então eu tenho 324.534. E é assim que a gente forma o nosso sistema. Para cada 10 que eu tenho, eu formo uma nova ordem. Tá? Então, se eu acrescento mais uma aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 5. Aí, ó, 6, 7, 8, 9. O que vai acontecer se eu colocar mais uma unidade aqui? Eu vou formar mais uma dezena. Então, o número vai mudar para 324.540. E é assim a mesma coisa. Se eu mudar, vamos supor que eu resolva mudar aqui. Então, eu vou acrescentar unidades de milhar. Eu vou acrescentar 1, 2, 3, 4, 5, mais uma, 6. Então, formou 10. O que aconteceu? As 10 unidades de milhar que eu tinha foram trocadas por uma dezena de milhar. Então, isso é um lembrete para a gente recordar como que a gente forma o nosso sistema de numeração, ok? Isso vai auxiliar vocês na hora de fazer as atividades. Abraços!